Muito boa noite a todos, espero que estejam bem. Para quem está entrando agora, nunca nos viu por aqui, eu sou Fernanda Elisa Costa, sou gestora cultural e a Arqueoambiental tem uma proposta de lhe ajudar na captação de recursos para projetos sociais, culturais, ambientais. Nós estamos, então, numa série de lives, já tem algum tempo, todas estão disponíveis no YouTube. Deem uma olhada no YouTube Arqueoambiental, porque nós começamos essa história lá atrás, falando do terceiro setor, da formação de associações, de como fazer para criar uma associação, como fazer para regularizar uma associação, e entramos na etapa de capacitação. Hoje nós temos aqui, então, uma conversa sobre o gerenciamento de projetos depois da captação. Então, nós já passamos por todo o processo, o recurso já foi captado, está na sua conta, e agora o que fazer? Agora é gerenciar esse recurso, executar os projetos, e esses projetos, para serem executados, eles precisam de ferramentas que vão nos ajudar a não nos perdermos no caminho da execução. Porque aquele recurso que você captou, você vai ter que prestar conta dele cada centavo, o tempo todo. Então, aquilo que você projetou, programou lá no seu projeto, aquilo que você disse para o captador que você ia fazer, você tem que fazer na íntegra. Eu tenho aqui hoje a Regiane Azevedo, especialista nessa área, e que vai contar, então, para nós acerca dessas ferramentas para pós-captação do recurso. Para que a gente tenha, então, o encerramento desse projeto lá na frente, de forma brilhante. Rê, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Fê. Está com você aqui agora a nossa, acho que quinta ou sexta live, né, sobre esse assunto, captação de recursos. E vou deixar, então, que você assuma agora, tá bom? Tá bom, Fê. Bom, vamos fazer um bate-papo, né? Tá, vamos, ok. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com você, Fê. Minha mestra, né, a Fernanda, ela tem uma bagagem de conhecimento acerca desse assunto incrível, tenho aprendido muito com ela sobre captação de recursos, né, e a gente vai falar aqui sobre o pós-captação, né, as lives anteriores, elas trouxeram todo um assunto que antecede a captação, né, e agora a gente vai falar sobre o pós, né, quem está nessa jornada de captação de recurso dedica uma energia imensa, né, para a tarefa de ser aprovada, né, Vê? A gente escreve proposta, participa de reunião, se conecta com doadores, com investidores. E quando a notícia da aprovação chega, é uma alegria, né? Uma alegria e uma sensação de missão cumprida, não é mesmo, Fê? Consegui, alcancei aquilo que eu tanto trabalhei e almejei, né? Mas é justamente nesse momento, né, que que acontece uma nova e crucial responsabilidade, né? Que é entregar o projeto. Então, eu tenho já a ferramenta necessária, que é, né, o financiamento, e agora eu preciso fazer o quê? Entregar o projeto, né? Quando o financiador nos confia um recurso, seja ele um indivíduo, uma empresa, uma fundação, ele está depositando em nós muito mais que dinheiro, né, Fernanda? Ele está depositando confiança de que o nosso projeto realmente é capaz de gerar impacto social que a gente propôs lá atrás, né, quando estávamos captando, pleiteando os recursos, né? Então, é uma confiança do financiador de que a gente vai utilizar os recursos de forma responsável e eficaz. Receber um recurso é, na verdade, então, o início de uma jornada de muitas responsabilidades, né? A gente assume um compromisso formal e ético de entregar aquilo que a gente prometeu na nossa proposta. E é nesse ponto que a gestão de projeto se torna absolutamente vital, né? Ela entra com força total. Porque uma gestão eficaz de projeto, pós a captação, é o que garante, de fato,
né, que a gente consiga tirar do papel todas aquelas ideias, né, e ações que a gente apresentou na proposta. É basicamente transformar o plano em realidade. Deixa eu te falar uma coisa antes de você continuar. Eu acho que é até mais do que confiança. Porque quando a gente vende uma ideia, a pessoa compra a ideia, se coloca no lugar de alguém que tem muito dinheiro e que precisa investir esse dinheiro, né? Ou ele vai pagar imposto, ou ele vai investir esse dinheiro, ele vai investir esse valor que ele ia pagar de imposto em alguma causa social, cultural, ambiental. Quando ele faz isso, é mais do que depositar confiança na gente. Ele está apostando que aquela ideia, ele está comprando a ideia. Ele achou aquilo tão bacana, vamos supor que seja cuidar de idoso. É como se ele tivesse também fazendo a sua parte. Exato. É como se ele tivesse comprometido com essa causa de tal forma que ele vai pagar a causa e a causa passa a ser dele também. Então é mais do que só confiar e acreditar nessa ideia. Ele está comprando uma coisa, ele está comprando uma ideia. Ele está comprando a ideia de que você vai ajudar os idosos, que é algo que ele faria se ele pudesse. Mas ele é um minerador, ele é um empreendedor, ele é um investidor, e não é aquilo que ele faz. Mas ele tem apego por aquela causa. Então, é muito mais do que apenas confiar na gente. Exatamente. Fê, me dá um minutinho. Meu notebook não está conectado na energia. Deixa eu conectar que a bateria está no fim. Olha a técnica, pessoal. Só um minutinho. O investidor, ele se encanta com a ideia. Ele compra essa ideia e ele quer ver resultado. Então, é mais do que depois, no final, falar para ele, olha, ok, eu apliquei o seu dinheiro corretamente. Não. É dizer para ele assim, olha, eu apliquei o seu dinheiro e olha o resultado. Por quê? Porque durante o processo você vai filmar, fotografar, colher depoimentos das pessoas. As pessoas vão estar engajadas, tanto as pessoas que trabalham no projeto, quanto as pessoas que recebem o projeto. E como você vai ter essas evidências de que aquilo que foi feito foi muito bem feito, você vai ter como mostrar isso para ele. Isso é mais do que falar para ele, olha, legal, eu gastei o seu dinheiro corretamente. Ele vai ver no olhar das pessoas, ele vai sentir que as pessoas se beneficiaram de fato daquilo, né, que você fez com o dinheiro dele, com o recurso dele. Exatamente. E é nesse momento que precisa ser muito organizado, né, Fê? Precisa organizar as atividades, precisa saber alocar os recursos de forma inteligente, precisa saber documentar todo o progresso do projeto, tudo isso para garantir, né, que faça uma entrega eficiente e alinhada às expectativas desse financiador, né? E é a gestão que faz essa ponte entre a promessa da proposta e a entrega real e final do projeto. Então, o gerenciamento do projeto ele é extremamente importante. Ela ajuda a manter o foco, né? Ajuda a medir o nosso progresso, ajuda a tomar ações corretivas caso o projeto comece a tomar alguns desvios, que a gente sabe que acontece, né, isso é quase inevitável. Eu nunca participei de um projeto que ele seguiu direitinho conforme foi planejado, né, no caminho ele pega desvios, acontece alguma coisa, e enfim, por isso que é tão importante gerenciar, estar sempre atento para você tomar as ações corretivas quando necessário. E como você sempre menciona, Fê, a gestão de projeto, ela garante uma parte muito importante, né, que é a prestação de contas, né, de forma transparente, né, de forma confiável. Essa prestação de contas, ela não é só uma formalidade burocrática, né, é uma oportunidade do gestor de projeto demonstrar aos financiadores que ele é um bom gestor dos recursos que foi confiados, né, a ele. Então, essa gestão de projeto eficaz, ela facilita, por exemplo, a preparação dos relatórios, né, para ter relatórios mais claros, mais precisos, e mostra cada centavo utilizado, né, como ele foi utilizado. E essa transparência, ela inclusive é base para construir um relacionamento de confiança
duradouro, inclusive, né, com os financiadores. Quando um financiador vê que existe uma gestão de projetos e que somos pontuais, somos transparentes e organizados na prestação de contas, a confiança também se fortalece, né, Fê? Então, a gestão de projetos ela é extremamente importante. E essa confiança, ela aumenta muito a probabilidade que eles voltem a apoiar outros projetos. Por que não, né? Quando a gente faz entregas e cria esse laço, essa confiança, futuramente você pode ter outros projetos financiados também pela mesma instituição, pelo mesmo financiador. Então, a boa gestão de projeto, ela é um excelente cartão de visitas, né, nas captações. E ter um histórico de projetos bem gerenciados e com prestação de contas impecável, constrói uma reputação sólida aí nesse setor social, né. Muitas vezes a gente se concentra tanto na arte de convencer um doador, né, na hora de escrever uma proposta, que isso, claro, é extremamente importante, isso é essencial, mas o que realmente constrói a confiança e garante a sustentabilidade, né, das iniciativas é a forma como a gente gerencia os projetos. Eu já vi muita gente falar o seguinte: captei recurso, pronto, tô rico, vou fazer o que eu preciso fazer. E ele está pensando em fazer, de fato, aquilo que ele se propôs a fazer. Mas ele esquece que ele preencheu um edital, e às vezes ele nem preencheu o edital, ele teve a ideia, pediu ajuda para uma pessoa que sabe fazer o edital, a pessoa escreveu para ele, fez um orçamento lá, mais ou menos, e mandou. Acontece que ele esquece que aquilo é documento, aquilo virou documento. Exato. Então, se ele falar assim, eu vou gastar R$1.000 com cimento, e eu vou gastar R$1.000 com areia. E eu vou gastar R$2.000 com acabamento. Bacana. Aí ele está com dinheiro na mão e fala assim, eu vou comprar R$500 de areia e 500 de cimento, porque lá atrás eu previ mais mesmo, que era para sobrar mesmo. Porque eu podia fazer outras coisas, então eu previ mais. Com R$500 eu dou conta de fazer o que eu preciso fazer. Aí está sobrando 500 de areia e 500 de cimento. Aí eu vou fazer uma coisa melhor no acabamento. Eu tinha previsto reformar o banheiro, agora eu vou reformar o banheiro e a cozinha. Só que não é assim que funciona. Ou então ele fala assim, eu vou fazer uma viagem com esses R$1.000 e eu vou lá buscar, sei lá, qualquer coisa, um objeto, uma âncora que eu vi lá na praia, que eu gostei, eu vou colocar aqui como na porta de entrada. Não é assim que funciona. Né? Então, existem regras para tudo. Você previu alugar uma caminhonete para ir buscar alguma coisa? Não previu, então você vai ter que buscar. E agora, como é que você vai fazer? Então, não tem de onde tirar esse recurso. Rê, continua que você vai chegar aí nessa parte. Vou chegar. Bom, e ter um histórico de projeto bem gerenciado, né, quando me torno um captador frequente, ter o histórico de projetos bem gerenciados é um cartão de visita para novas captações, né, como já foi falado. Essa reputação, ela não só atrai novos financiadores, mas novos parceiros, outros voluntários, enfim, né, e o financiador, por que ele decide investir em um projeto social, né? E o que ele quer ver? Ele quer ver o dinheiro, onde o dinheiro dele está sendo bem utilizado, né? Ele quer enxergar o impacto social daquele financiamento, né? Ele quer propósito claro, ele quer um plano bem definido para alcançar resultado. E, acima de tudo, né, ele quer transparência na prestação de contas. Em resumo, o gerenciamento de projeto social não é um luxo, né, Fê? Ele é uma necessidade estratégica, né, para você ter sustentabilidade também aí nesses projetos, né, desse empenho todo. Rê, e vamos supor que seja o primeiro financiamento que essa pessoa está fazendo para ele. Ele ainda não tem a reputação. E essa palavrinha é mágica. Você precisa
construir a sua reputação. Para você lá na frente, falar para ele que foi tudo ok e que ele possa te financiar novamente. Então, a reputação, ela se constrói ao longo desse processo. Exatamente. Aí a gente precisa, né, ter uma equipe ativa, né, na execução do projeto, é uma equipe que trabalha para realizar as atividades que foram planejadas, né, no cronograma que a gente vai falar daqui a pouco. A gente precisa demonstrar os recursos materiais que a gente vai utilizar, né, conforme o plano do projeto. A gente precisa demonstrar quais serão os entregáveis ao longo do projeto. Eu não tenho só o resultado final. Ao longo de um projeto, tem projetos aí que duram 6 meses, 1 ano, né, a Fê sabe muito bem, né, anos. Então, eu não posso simplesmente pegar essa captação, sumir e só voltar quando o projeto está pronto. Eu preciso alimentar o financiador de informações, eu preciso ter entregáveis parciais. Então, olha, agora eu terminei uma etapa, um marco, vou começar um outro. Então, o projeto, ele exige essa interação com o financiador constante, né? Você precisa reportar os custos, né, e tudo mais. Às vezes até porque o financiador só vai te liberar o dinheiro por etapas. Você faz uma etapa, eu te dou a próxima, e assim vai. Às vezes o financiador não deposita o dinheiro todo na sua conta. Ele vai trabalhar por partes. E aí, para você receber a parte seguinte também, é preciso estar muito firme, porque ele pode, de repente, no meio do caminho, falar, já não deu certo, vamos desistir desse negócio. Olha o risco, né? Se eu não estiver demonstrando, né, de forma ética e transparente tudo que está acontecendo, eu posso ser abandonado no meio de um projeto. Isso não é legal, né? Imagina todo aquele sonho, né? Todo aquele trabalho que foi empenhado até então, né? De alcançar o financiamento, captar o recurso, e aí, na hora de executar, você perde essa oportunidade. Então, a gestão, o gerenciamento do projeto é uma ferramenta que te ajuda a mitigar esse risco, né? Isso te ajuda a manter a integridade, né, Rê? Exato, que é tão importante, né, Fê? Então, depois de todo aquele árduo trabalho, né, da fase de planejamento... De edital, de enfrentar o edital, de esperar o resultado dele. Às vezes você aprovou o seu projeto, por exemplo, na Lei Rouanet, você aprovou 1 milhão, mas você tem que captar. Você só aprovou porque o Estado, lembram da historinha lá atrás, dos primeiros, segundo, terceiro setor? Sim. O Estado deixa de ganhar o imposto de renda do financiador para poder o financiador apoiar o seu projeto. E o Estado, ele vai monitorar o seu projeto. Você tem que prestar conta para o Estado quando você aprova na Lei Rouanet. Pois é. Centavo por centavo, porque aquela prestação de conta da Lei Rouanet é a que vai ser entregue para o financiador que te deu o dinheiro. Ele, às vezes, te dá o dinheiro na íntegra, total, mas sabendo que o Estado está te controlando e ele deixou de pagar imposto e passou o dinheiro para você. E o Estado com ele é uma relação assim, cara, beleza, o dinheiro que você ia me dar, você passou para eles fizeram um bom uso, bacana. Então, isso é algo que o primeiro setor faz em função do terceiro setor para passar o dinheiro. O Estado não tem o dinheiro para te passar, mas ele aprova o seu projeto para que o financiador passe para você. Olha isso que complexo, né, Rê? Fê, eu não sabia nada disso. Você vê, né, como está sendo enriquecedor, né, essas lives, né, eu tenho aprendido muito com você. Imagina, eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem disso tudo que você acabou de falar, né, que essa prestação de contas chega ao nível governo, né, quando está na Lei Rouanet. Eu sabia muito pouco, inclusive, de Lei Rouanet e erroneamente, e participando, convivendo com você, né, trabalhando com você e assistindo suas lives, assim, eu tenho aprendido muitas coisas importantes que eu estou trazendo para essa questão de gestão de projetos, né? E olha só como é importante, né, a gente ter esse suporte, né, Fê? Porque... Eu falo que eu estou aprendendo processo com você. A captação de recursos, ela não é simples, né? É o que você falou no começo, não é só peguei o dinheiro, acabou, né?
até você alcançar, né, o sucesso na captação, você tem um mundo de coisas para fazer. Depois começa uma outra jornada, né, que é executar o projeto. Então, não é simples, mas também não é bicho de 7 cabeças, né? Mas a gente precisa, sim, para fazer tudo isso, ter um suporte, né, de alguém que conheça bem. Isso que nós temos essa proposta, né, Rê, de fazer o quê? Nós temos nós fazemos aqui algumas coisas. Por exemplo, pessoas nos procuram para que a gente ajude um a um a crescer. Então, a liderança comunitária quer formar a sua associação, quer fazer projetos e nos procura para ensiná-los. Ok. Outras pessoas já estão dentro disso, estão tão ocupadas, que elas falam, não, faz aí para mim o projeto, capta o recurso, que leva no edital aí para mim, me ajuda no edital, depois me entrega que eu capto o recurso. Ok. E outros já entrega para a gente falar, não quero saber disso, me ajuda aí, eu tenho a minha associação, eu preciso do recurso para trabalhar, eu só executo. E a gente tem que ajudar essas pessoas também. Então, né, esse é um processo aí que a gente tem várias possibilidades de ajudar. Exato. Bom, então passou toda essa fase de planejamento, né, alcançou aí o sucesso, tô com a verba, chegou o momento da execução, né? Que é o Banco do Brasil, lá na conta do Banco do Brasil. Exatamente, é o momento de transformar a sua ideia, que foi comprada pelo financiador, aprovada, transformar ela em realidade, né, Fê? A fase de execução é o coração do projeto, né, é onde as atividades definidas realmente vão se concretizar. E existem riscos aí agora, né, que precisam ser gerenciados, né? É uma etapa que apresenta muitos desafios. Por exemplo, né, precisa evitar atrasos no cronograma, né, atividades que levam mais tempo do que o previsto, isso não pode acontecer, né, precisa ter a garantia, quando você vai colocar o seu projeto no cronograma, você precisa planejar o tempo corretamente, né, de forma eficiente, para não ter atraso no cronograma e não ter aí atividades não cumpridas, né? Você pode ter estouros no orçamento, né? Gastos que excedem o orçamento previsto, planejado, né? Você pode ter problemas de comunicação no seu projeto, você vai ter uma equipe, né? Ninguém faz um projeto sozinho, né? Você vai ter que ter pessoas te apoiando, participando, vai ter os financiadores, vai ter os stakeholders, então você precisa ter um plano de comunicação, uma periodicidade para comunicar os avanços do projeto, né? Então a comunicação, ela precisa também, ela é um risco, se eu não estiver comunicando corretamente, acontece que a gente já falou, né? A insatisfação dos nossos financiadores. A gente precisa evitar conflitos, né? Quando tem pessoas, é quase inevitável, né? A gente ter aí conflitos na equipe, né? Desentendimentos entre os membros. Então, você precisa saber gerenciar conflitos também. E a gente tem um escopo, né? Que é o projeto em si, né? As atividades, os requisitos que eu preciso cumprir, né? O plano que eu preciso entregar, enfim. Aquilo que você prometeu, né? Exatamente. E para que essa fase seja bem sucedida, Fê, alguns elementos são cruciais, né? Eu acho importante a gente detalhar aqui algumas delas. Como você falou, eu também nunca trabalhei num projeto que não houvesse mudança de escopo. Em algum momento, a gente pensa as coisas e não dá certo conforme pensou durante a execução. Então, sempre tem alterações do escopo. Tem. E é normal, viu, Fê? Por isso que a gente já prevê mudanças de escopo, né? Uhum. Qualquer mudança no projeto que altere o escopo, isso precisa estar sendo gerenciado, né? E comunicado, né? Porque eu posso... Meu projeto, ele vai entregar um requisito e no final as coisas mudam para melhor, né? Porque não? Poxa, eu ia entregar X, só que se eu entregar Y, eu vou ter mais resultado, eu vou alcançar mais pessoas, eu vou gerar um impacto ainda maior, ideias acabam chegando, né? E o financiador.
Exatamente. Então, se a mudança de escopo não tiver um grande impacto no prazo, no orçamento, que pode acontecer também, o prazo pode se estender, pode se encurtar, por que não? Né? O orçamento, eu posso precisar de algo além, desde que seja bem gerenciado e bem comunicado, né? Então, a alteração de escopo, ela não é o fim do mundo, né? Ela acontece. A gente luta para que não, lá no planejamento, eu tenho um planejamento bem estruturado, evita a alteração de escopo, mas se ela acontecer também, não é nenhum bicho de 7 cabeças, né, desde que gerenciado, né. E falar um pouco da execução, né, a primeira coisa a entender é que a execução, ela não é um caos criativo, né, eu vou executar do jeito que eu achar melhor, não pode ser, gente, ela é uma implementação, ela é disciplinada, né, do plano que você construiu. Aquele cronograma detalhado, feito, né, o orçamento bem cuidadoso, a alocação de recurso, tudo agora entra em jogo, né? Então, a execução ela não pode ser do jeito que eu quero, né? Ela, como eu disse, ela tem que ser disciplinada mesmo, documentada, né? A execução eficaz do projeto depende muito de seguir esse plano, né? O máximo possível. Então, ele tem que ser claro, conciso. A gente precisa entender que imprevistos acontecem, né? Por isso que a gente precisa ter um monitoramento e um controle, que a gente vai falar um pouquinho também, bem eficazes, né? E existem métodos para isso, né? Como eu disse, não é um caos criativo, não. Existem metodologias que te apoiam nessa execução, desde o planejamento, na verdade, até a entrega final, a execução, o monitoramento, o controle e a entrega final. Existe um guia de conhecimento, aqui, um guia, né, de conhecimento que é um PMBOK. Ele facilita o gerenciamento de um projeto, ele tem boas práticas, ele tem processos bem definidos, ele tem ferramentas e técnicas que, quando utilizadas, né, elas apoiam o projeto e faz ele acontecer de forma harmoniosa. Né? Então, tudo aquilo que eu previ, tudo aquilo que eu planejei, ele vai acontecendo, eu vou controlando, executando, monitorando, né? E o PMBOK é um guia. Só existe ele? Não, existem diversos, né? Eu gosto muito do PMBOK, eu já uso ele em empresas que eu trabalhei, né? Com gerenciamento de projetos, então a gente usou, né, este guia. Ele não é exatamente uma metodologia, é um guia, né, que vai te orientando a avançar, a documentar os projetos. Então, no seu projeto, você vai ter que ter documentos, né, formulários de Excel, né, Word, e ele te dá essa possibilidade também, né, de te ajudar quais documentos você pode ter. Não é limitado, você tem que usar isso, não, você usa o que você quiser, porém, se você seguir, né, o PMBOK, isso te garante alcançar resultados com menos esforços, digamos assim, né, com menos riscos. Esforços não, né, o projeto é um esforço, mas com menos riscos, né. Então, é um guia que fornece ferramentas e conhecimentos sobre gerenciamento de projeto, ele orienta processos e áreas de conhecimentos, que a gente vai falar um pouquinho aqui de forma resumida, até para a gente não se estender muito, né, e ele é organizado, né, em grupos de processos e áreas de conhecimento. Então, deixa eu ver qual que é o próximo. Então, vamos falar de processos, né? O PMBOK, ele representa, quando a gente fala de processo, é o ciclo de vida do projeto, desde o momento em que ele inicia até a entrega final. Então, ele tem os processos de iniciação, que definem e autorizam um projeto, né? Que é lá o antes, né? Quando eu estou lá ainda, na etapa de captação. Aí depois entra toda a parte de planejamento do projeto, né, que estabelece escopo, objetivo, e aí, então, os processos de execução, que é realizar, de fato, o trabalho definido. Junto à execução, em paralelo à execução, a gente tem o monitoramento, né, eu vou executando e vou acompanhando, vou controlando o progresso do projeto, né, e comunicando também, né, como eu disse, a comunicação, ele é um gerenciamento, né, gerenciar a comunicação, quando eu vou comunicar, qual a periodicidade, o que eu vou comunicar, para quem, né, eu vou comunicar. Então, execução e monitoramento, eles acontecem ali em paralelo. E a gente tem, por fim,
o encerramento, que também é um processo, né? Quando a gente executa, a gente tem o encerramento do projeto, onde a gente presta contas finais, né? Eu demonstro ali em todo o projeto tudo que foi consumido ali de valores, de recursos, de pessoas e tudo mais, né? O encerramento, então, ele fecha o projeto, entregando, então, resultado que me foi confiado, né? Então, a gente tem esses processos. A execução é uma jornada, né? É colocar o pé na estrada e transformar o plano em realidade, né? Oi. E tem uma outra coisa, às vezes a gente está falando de projeto, tem gente que pensa assim, esse negócio é muito complicado, é muito complexo, eu não dou conta disso não. E a gente garante, para quem está pensando, que está errado. Você pode ter um projeto de fazer um centro cultural. Mas você também pode ter o projeto de fazer uma parede lá na sede da associação. Um puxadinho, uma sala de reunião, um depósito, um lugar para guardar, lá na igreja, por exemplo, um lugar para guardar em segurança algo, um santo, sei lá. Você pode ter projetos, desde projetos pequenininhos, né, com equipe pequenininha. Quando a gente fala em equipe, tem que ter uma boa equipe e tal. Às vezes a equipe, ela é 5 pessoas dentro de uma igreja que resolveu fazer algo em prol daquilo ali, que vai captar o recurso, né? Ela tem um projetinho, eu quero fazer aqui um altar lateral. A gente quer fazer um altar lateral para Santa Fulana de Tal, porque ela vem para cá. Olha só, isso é um projeto. É um projeto, exatamente. Então, tanto pode ser um grande projeto de, por exemplo, recuperar um acervo fílmico entendeu? De um determinado produtor que morreu e deixou as suas centenas, milhares de latas de filme. E aí você vai ter um grande projeto, você vai precisar de uma equipe maior, você vai precisar de gente para te ajudar. Como pode ser algo aconteceu ali dentro da igreja, bem pequenininho, na sua comunidade. A gente é aqui uma turma de 10 vizinhos que a gente quer colocar lixeira na rua, em todas as ruas do bairro aqui, e a gente quer colocar floreira em todas as portas das casas. Exato. Né? É muito difícil você executar um projeto absolutamente sozinho, né, Fê? Aí não tem condições. Você vai sempre ter alguém com uma expertise maior que a sua para determinadas atividades, né? Pessoas que te dão suporte. Seus auxiliares, ajudantes, né? Exatamente isso. Então, quando a gente fala de projetos, não são projetos grandes, não. Podem ser, por que não, né? Mas projetos menores tem que usar também, né, metodologias de gerenciamento de projetos, né? Não é só porque é um projeto pequeno, não. Porque tudo que a gente está falando aqui, a gente tem que reportar, a gente tem que comunicar, né? E usar essas áreas de conhecimento, de gerenciamento de projetos, ela funciona e ela ajuda qualquer tamanho de projeto, né? Eu sempre brinco, né? Eu sou da área de governança de processos e projetos. Então, a gente... empresas, né, Rê? Só que a gente... Só que, assim, eu trabalho tanto com isso que eu acabo trazendo isso para minha vida, né? Então, eu falo, aqui em casa a gente tem processos a serem seguidos, né? Vai tirar alguma coisa da geladeira, tem que colocar de volta, tem que, né, encher a garrafa de água de novo. Então, sabe aquela coisa de você ter, não são regras, mas são processos, né, que eu devo seguir. Então, eu brinco muito com isso. E gerenciamento de projetos, a gente pode trazer para a nossa vida pessoal. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem. Eu preciso planejar. Quanto eu vou gastar, para onde eu quero ir, quantas pessoas vão, onde eu vou ficar, isso tudo, né? Se você fizer de forma organizada, você está gerenciando um projeto que antecede. Aí, ok, viajei, cheguei lá, eu vou precisar gerenciar o meu dinheiro, que eu não posso sair gastando, eu vou precisar gerenciar aonde eu vou ficar, né? Se ali é um lugar seguro, quais restaurantes eu vou, para quais lugares eu quero viajar. Então, tudo é projeto nessa. O meio de transporte que eu vou usar. Exatamente. Então, a gente tem projeto em tudo. A partir do momento que a gente se organiza para algo, a gente planeja e depois a gente executa, a gente está executando, né? A gente está fazendo um projeto. Projetos é algo que a gente tem na nossa vida constantemente. É algo que a gente se junta com outras pessoas para poder realizar sonhos. Lembrem que o sonho de um só é só um sonho. O sonho de muitos vira realidade.
Então, projetos é isso. Regiane hoje trabalha em grandes empresas, em processos de grandes empresas. Por exemplo, empresas que fabricam material de segurança, que ela estava trabalhando outro dia, EPI. Ela entra lá para dentro para observar, diagnosticar, consertar, realinhar os processos daquela empresa. Mas, da mesma forma, ela está aqui com a gente, na Arca Ambiental, em projetos pequenininhos, de fazer um altar da Santa dentro da igreja. Ou seja, a gente tem processos da mesma forma. Sim, sim. Tudo é processo, né? Tudo é projeto, tudo que a gente vai executar de forma planejada é um projeto e a gente precisa executar de forma a ter melhores resultados, ter menos riscos, né? Isso é processo. Isso é processo, né? Então, o processo e projeto está na nossa vida e a gente nem percebe, né? E quando a gente vai para uma empresa é exatamente isso, né? É olhar a forma como está sendo executado e buscar formas melhores de executar, com menos esforços e mais resultados, né? É isso que as empresas querem e é isso também que seu financiador vai querer, né? Ele quer resultado. Resultado como? Usando de forma responsável aquela verba que foi disponibilizada e entregando o resultado eficaz, né? Não quero desvio no meio do caminho, não quero... Você ficou de me entregar X e vai me entregar Y, peraí, mas aí teve uma mudança de escopo que mudou totalmente o entregável final, é isso que eles não querem, né? E por isso que é tão importante você gerenciar o projeto na execução, para você evitar esses desvios, esses problemas no entregável final, né? E principalmente, né, Fê, que você sempre fala, é o impacto que você vai gerar também, né, Fê? Então, o seu projeto, ele prometeu um impacto, né? No lugar do investidor, você, que está ouvindo a gente, o investidor te arrumou 10 mil reais. Aí você chega lá para ele e fala, não deu para fazer tudo, não, porque fica em 15 mil reais. Isso não é legal. Né? Ele te deu 10 mil reais, você tem que dar conta daquilo com 10 mil reais. O que você fez que não deu? Aí você tem que explicar. Olha, aí você vai... Se você consegue explicar que você fez grandes melhorias, que você teve mais do que... Né, se você conseguiu um resultado absurdo com os 10, mas que ainda falta um pouquinho, ele vai até te falar, não, eu vou complementar. Exato. E é o que a gente falou no começo, né, Fê? A reputação, a confiabilidade, né? Se você é transparente nas suas ações, no seu projeto, nos seus entregáveis parciais, você vai alcançando reputação, você vai alcançando a confiança do seu financiador e as portas se abrem, né? E a ética e a integridade. Você, o tempo todo, junto com a sua equipe, vai também propagar essa ideia de ser feito tudo dentro da ética, tudo de forma íntegra, tudo de forma responsável e confiável, para que você continue rodando, circulando, criando sua reputação. Exatamente. Então, além dos processos, né, a gente também tem as áreas de conhecimento. Áreas de conhecimento é do PMBOK, tá? O que o PMBOK, esse guia de gerenciamento de projetos, ele estabelece? Que você precisa gerenciar algumas áreas de conhecimento, né? Que é gerenciamento da integração, né, que coordena todos os elementos do projeto de forma coesa. Então, o projeto, ele não tem várias, ele é um todo, né, do momento que eu começo até o momento que eu termino, ele é um todo. Então, a integração faz exatamente isso, né. Aí tem o gerenciamento do escopo, que a gente falou, né, que define o que está e o que não está no projeto. Eu posso definir também o que não está no escopo, tá? Então, eu vou entregar tal coisa, porém, isso está fora. Quer dizer, o meu orçamento não contempla alguns entregáveis. Isso, o gerenciamento de escopo, ele também estabelece isso, por isso que ele é importante, né? Porque no final do projeto, o seu financiador fala, mas cadê aquilo? Não, mas aquilo não estava no escopo. Então, o escopo precisa deixar isso claro também, né? Aí tem o gerenciamento do cronograma, que é o tempo necessário eu coloco lá, né, numa linha de tempo, tudo que eu vou executar, o tempo necessário que eu preciso para entregar o projeto, gerenciar custos, né, que planeja, estima e controla o orçamento do projeto. A gente tem o gerenciamento dos recursos, que identifica e gerencia os recursos necessários para o projeto. O que eu vou precisar para o meu projeto, né? Eu vou precisar de uma estação com computadores, eu vou precisar de pessoas são recursos humanos, né?
Então, você também precisa gerenciar esses recursos, gerenciar a comunicação, que você assegura a geração e distribuição adequada de informação. Eu não preciso me comunicar com todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, eu sei o que eu preciso comunicar para o meu stakeholder, eu sei para o meu financiador, eu sei o que eu preciso comunicar para a minha equipe, né, para os meus recursos humanos, e o que eu vou comunicar a cada um, né? Então, você pode gerenciar também a comunicação, gerenciar risco, isso é super importante, né? Que você vai identificar antes de começar o projeto, você já pode identificar riscos, né? Para quê? Para mitigá-los. Então, eu sei que durante o meu projeto eu posso ter esses riscos. Então, deixa eu me preparar e me proteger desses riscos, né? Para que eles não aconteçam, né? O importante é não deixar o risco se materializar. A gente tem o gerenciamento de aquisição, tudo aquilo que eu preciso comprar, eu preciso gerenciar, né, para não extrapolar, comprar coisa a mais, ou esquecer de comprar alguma coisa, e aí eu tenho que parar o meu projeto, porque eu não tenho material, enfim. E gerenciar as partes interessadas, que identifica e gerencia pessoas impactadas pelo processo, que pode ser uma comunidade, pode ser uma empresa, né. Então, quem que vai ser impactado pelo meu projeto? Então, eu preciso também gerenciar essas partes interessadas, né. Então, a gente tem essas áreas de gerenciamento. Então, quando a gente vai gerenciar, a gente precisa ter tudo isso mapeado, né, documentado, definido, né, e dentre essas 10 áreas de conhecimento, que são 10 áreas, a gente pode falar rapidinho aqui, Fê, eu acho, não sei se a gente tem tempo, mas para falar de 3 que são principais, né, uma escopo, que a gente já começou, né, falar um pouquinho dele, do cronograma e de custo, né, aí a gente tem outras áreas aí, mas a gente não precisa citar agora, mas de todas elas, acho que 3 que eu acho que mais geram polêmica são essas, né? E por quê? Basicamente porque o escopo, ele entrega o que foi prometido, o cronograma, ele entrega dentro do prazo estabelecido, e custos, né? Que eu entrego dentro do orçamento captado, né? Eu não vou nem mais, nem menos, né? Eu executo de forma planejada. Sobre escopo, né? Pensa no escopo como os limites do projeto. Ele define o que está dentro e o que está fora do seu projeto. Em outras palavras, o que exatamente você vai entregar. Então, tem projetos onde o escopo começa de uma forma e aí ele, durante o projeto, gera aí um descontrole e você tem que adicionar outros entregáveis, que não estava previsto, né, no começo do projeto. Isso é um dos maiores inimigos do projeto, né, pois ele impacta diretamente o cronograma e o orçamento. Então, se eu não tiver um escopo bem definido, o meu orçamento pode também descontrolar, o meu cronograma também, então por isso que é tão importante, gente, logo no começo do projeto, se debruçar e escrever o escopo de forma muito realista e responsável e consciente, né, é isso que eu vou entregar, e dentro do que eu vou entregar, isso aqui não está contemplado, né, deixar isso muito transparente. Eu quero lembrar que no processo de captação de recursos, isso que a Regiane está falando, você devia ter feito lá atrás. Isso. Você escreveu o projeto, você colocou o escopo, você colocou um cronograma, você colocou um custo, você colocou a equipe. Isso. Lembra que agora você vai executar exatamente aquilo que já veio. Quando eu recebo na minha empresa um projeto, Fernanda, captamos um projeto, está aqui. Eu tenho que debruçar e ler o que foi vendido. Por quê? Porque eu só posso fazer aquilo que foi vendido. Eu posso ter brilhantes ideias, mas não foi vendido aquilo. Exato. Nossa, que projeto legal! Eu pego o projeto que alguém vendeu para executar. Que projeto bacana! Nossa, mas ele não previu isso, nem isso, nem isso, nem isso. Paciência, né? Exatamente. Eu vou lá falar depois com o stakeholder, lá com o financiador, e falar, cara, lá atrás, quando falaram para você que ia te vender esse projeto, podia ter sido algo muito maior, podia ser isso. Agora, foi executado, tá tudo certinho aqui, o que você acha? Aí ele vai olhar e falar assim, nossa, eu acho que tem que concluir, eu vou botar mais recursos para concluir. Então, lembre-se que escopo não é você captou o recurso e você vai pensar nele. Escopo você já fez lá atrás, a proposta do projeto você já fez lá atrás. Ele chega aqui para você executar. Né, Exatamente, Fê. E o escopo é algo que você tem que revisitar o tempo todo no seu projeto, né? Porque, de repente, sei lá, você tem uma ideia e aquilo te encanta e você fala, poxa, vou acrescentar isso no meu projeto. Olha que legal, né? Ele vai ficar mais bonito, ele vai ficar mais... Só que isso está no escopo? Não está, então esquece, né? Ou
você altera o seu escopo. Porém, você tem que avaliar, a alteração do meu escopo vai mexer no meu cronograma? Vai mexer no meu orçamento? Então, o escopo, ele você faz lá atrás, mas ele é um documento vivo, que você pode aumentar o escopo, diminuir, desde que não interfira na expectativa do seu financiador, porque ele está esperando aquele produto que ele financiou, aquele projeto, aquele entregável que ele financiou. O escopo não pode mudar de forma muito agressiva. Se mudar, tem que comunicar para ver se aquilo também vai ser aprovado ou não, né? Porque é um interrelacionamento constante aí. E que você tem que, às vezes, olhar para o escopo, sabe? Coloca uma plaquinha ali do seu escopo, por quê? Para você não começar a desviar e nem perceber. Quando você está lá na frente, você fala, meu, desviei do meu escopo. E agora? Preciso de mais dinheiro? Preciso de mais prazo? Então, o escopo você constrói antecipadamente, porque ele é o entregável do seu projeto, mas ele precisa ser revisitado o tempo todo durante a execução do projeto, né? Para você não ter esses desvios, porque é um risco, tá, gente? Um projeto que dura 1 ano, 2 anos, a gente esquece, a gente entra, né, e vai no projeto. Então, é ter esses lembretes constantes, assim, de revisitar o escopo e só alterar mediante comunicação e avaliação, né, se isso não vai fazer alterações que impactem e que gerem risco para o seu projeto, ele é essencial e importante, né, e é o que a Fê falou mesmo, ele é realizado lá na frente, mas aqui na execução, nunca esqueça de revisitá-lo, lembrar e gerenciar se você não está desviando dele. Né? Você não vai trabalhar mais horas em função daquilo, colocar pessoas mais horas em função daquilo, porque se a coisa começa a se estender muito, você não vai ter dinheiro para pagar as pessoas, porque você só tinha previsto que você ia usar 2 dias para fazer uma determinada tarefa. Aí você usa 1 semana, quem paga os outros 3 dias dessas pessoas que você considerou isso? Você está pagando pessoas por diária. Mesmo que você contrate uma pessoa por tarefa. Fulano, você vai fazer uma tarefa para mim. Você vai trabalhar nisso aqui por 2 dias. Aí a pessoa olha e fala assim, não, 2 dias não dá não, vou trabalhar 1 semana. Mas não tem dinheiro para pagar ele 1 semana, só tem dinheiro para pagar ele 2 dias. E gerenciar recursos nesse momento é muito importante, né? Porque eu contemplei lá no meu planejamento, né? Antes de captar. Que material que eu vou usar? Eu vou usar impressora? Vou usar papel? Eu vou ter que pagar o almoço dos meus recursos, né? Isso tudo está contemplado? Isso que é importante, né? O escopo, ele tem que estar muito, muito transparente e o gerenciamento de recursos mais ainda, né? Porque se você esquece, é um custo a mais, que não estava no seu orçamento, né? E aí você começa a extrapolar. Então, planejar um projeto não é uma coisa que você senta e faz, né? Você pode levar dias. Pode estar fazendo uma coisa ali, né? Lavando uma louça, né? E fala, poxa, esqueci de colocar isso no meu projeto. Corre lá e coloca, né? Porque a soma disso tudo é o orçamento que você captou. E se você esquecer de alguma coisa, não é legal, né? O financiador vai falar, poxa, mas eu te confiei tal valor, você está querendo mais? Então justifica. Isso pode acontecer, tá, gente? Mas se acontecer por um esquecimento, aí não é legal, né? Acho que gerenciar recurso também é importante, né, Fê? Nessa etapa aí de planejamento. Bom, então o escopo, acho que está claro, né? A importância. A gente bate muito nessa tecla, né, Fê? Porque o escopo, ele é o seu projeto, né? Ele é o seu entregável maior e os seus entregáveis parciais aí, então tem que estar muito transparente, né? Não são coisas que você faça separado, né, Rê? Você faz isso tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Exatamente. E aí, nos cursos, eu sei que deve ter gente aí que já conhece de projeto, já fez curso, assim também como tem pessoas que, né, nunca tiveram um projeto gerenciado por um guia, por uma metodologia, né, mas esses cursos, né, de gestão de projetos que usa o PMBOK como guia de conhecimento, existe um documento que chama Declaração de Escopo de Projeto, né, o documento, é uma declaração detalhada do seu escopo, o que ele inclui, quais são os entregáveis, as características, os critérios, né, qual a expectativa, né, a aceitação desses entregáveis. Então, eu acho super legal, quem tiver oportunidade, dá uma olhada no PMBOK, porque ele dá sugestões de documentos que você pode usar, que te dão suporte
no gerenciamento, né? E essa declaração de escopo do projeto, ela facilita bastante também nessa definição, tá? Vamos seguir, né? Fico falando aqui e esqueço do tempo, mas gerenciamento do cronograma também é extremamente importante, gente. Entregar um projeto no prazo é extremamente importante, né? É o que demonstra o seu envolvimento, a sua responsabilidade, a sua atenção com o projeto. Como eu disse, pode ocorrer desvios do cronograma, precisar de um pouco mais de tempo? Pode, é normal em projeto, tá, gente? Mas a gente precisa se planejar para que isso não aconteça. Se acontecer, ok, mas vamos planejar para que isso não aconteça, né? O principal objetivo, então, desse gerenciamento, né, de cronograma é garantir que o projeto seja entregue no prazo que atenda a expectativa do seu financiador. Ele ajuda a coordenar atividades, mostrar, inclusive, quais tarefas precisam ser concluídas. Imagina que o cronograma é um listão de tarefas que precisam ser definidas, né, que precisam ser concluídas. Inclusive, o cronograma, ele te demonstra, por exemplo, para eu começar uma atividade B, eu preciso terminar A. Eu vou terminar no dia 30 de abril. Então, o B eu posso começar no dia 1º de maio, né? Então, o cronograma, ele te ajuda também a organizar as atividades, né? Uma atividade só pode começar depois que a outra. Então, eu só posso fazer um trabalho depois que eu tiver os insumos. Então, eu vou ter que ter a etapa de compra desses insumos. Então, eu só posso começar depois que o insumo eu tiver aqui, entregue. O insumo vai ser entregue dia 10, então eu posso começar dia... Então, o cronograma, ele faz esse link, né, de atividades antecessoras e predecessoras. Então, gerenciar o cronograma, ele não é tão simples, mas, como eu disse, também não é um bicho de 7 cabeças, mas ele precisa, assim, de uma atenção muito forte ali para você linkar. Porque eu posso começar uma atividade, quando eu estou executando, eu falo, opa, peraí, mas está faltando tal etapa, que não foi concluída ainda. Então, parar tudo, né? Então, essa organização, essa harmonia entre as atividades que vão avançando até o entregável é extremamente importante, tá? Então, o gerenciamento de cronograma aqui também, eu acho que é uma polêmica também, né? Porque o cronograma pode mudar, trabalhamos para que isso não aconteça, então, dedicar horas, às vezes até dias para fazer esse cronograma é importante, é necessário. E eu lembrei de uma outra coisa, acontece muito no meu trabalho. Em gestão cultural, você trabalha muitas vezes, em gestão ambiental também, numa demanda para órgãos de controle externos. Então, por exemplo, IFAM, IBAMA, FUNAI, INCRA, qualquer outro órgão que controla aquilo que você está fazendo, você tem que colocar no cronograma o seguinte, eu fiz uma parte, eu mando para o órgão, ele tem um tanto tempo para analisar e voltar para mim para poder continuar. Então, você tem que colocar no cronograma também o tempo de um externo atuar no seu serviço. Alguém que está analisando o que você está fazendo, para você poder continuar. Então, é só uma lembrança de que sim, o cronograma também tem isso. Sim, e é super importante, Fê. Quando a gente está lidando com um órgão externo, né, um IFAM, é tão importante, né, a gente demonstrar esse controle, esse domínio sobre o projeto, né, Fê? Então, usar uma metodologia, não só sair fazendo, mas você ter uma metodologia, você ter documentos do seu projeto para você apresentar. Em todo final de projeto a gente tem um encerramento, né? Então, você fazer uma apresentação bonita, né? E contando a história do projeto, tudo que aconteceu, mostrando os marcos, né? Que são os entregáveis parciais, até chegar no entregável final. Isso é tão importante, né? Isso brilha aos olhos de quem financiou o projeto, de quem está controlando o projeto, e isso é muito importante, gente, porque abre portas, né? Mostrar a organização, mostrar a ética, né? Mostrar a transparência é extremamente importante. Eu fico lembrando aqui que a gente está falando para um público muito diverso. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha com comunidade indígena, você vai conversar com a FUNAI, você vai fazer um pedacinho do seu projeto, vai mostrar para a FUNAI, ó, eu estou fazendo, eles aceitaram, foi legal, ok? A FUNAI olha e fala, ok, pode continuar. Então, a gente pode ter pessoas nos ouvindo que trabalham com quilombolas, com patrimônio natural, e tudo isso você tem agentes externos que também controlam o seu projeto.
Exato. Que legal, né? Bom, e aí entra o gerenciamento da comunicação, né, Fê? A gente tem que saber como, a gente tem que ter uma habilidade de comunicação também, né? De saber o que eu vou levar para esses órgãos, como eu vou comunicar, como eu vou apresentar. Por isso que também tem o gerenciamento da comunicação, né? Olha, então o meu projeto vai avançar lá no momento, lá em junho, eu vou ter que chamar a FUNAI para conversar, mas o que eu vou levar para ela de dados, de informação, o que eu preciso pedir, como eu vou pedir, então, o gerenciamento da comunicação também é extremamente importante, né, você colocar em que momento você precisa comunicar, né, qual Por exemplo, vamos supor que você tenha um contador, que você precisa trabalhar com um contador, ou precisa trabalhar com advogado, ou precisa trabalhar com professor, você não vai colocar tudo do projeto para essas pessoas. Você só vai colocar aquilo que é a caixinha dele. Exato. Né? Exato. Esse é o gerenciamento, né? O que falar, para quem e quando, né? É o gerenciamento da comunicação, legal. E aí a gente tem gerenciamento de custos. Essa área de conhecimento obviamente, né, concluir o projeto sem estourar o orçamento. É crucial para a confiança dos financiadores, né? A Fê sabe bem disso. A Fê, ela cita muito, né, a prestação de contas, porque você já vivenciou tantos projetos, né, Fê? Você sabe o quanto isso é importante, crucial e necessário, né? Ter muita transparência nisso, né? Então, a capacidade de você prestar conta sobre os recursos financeiros que foram utilizados é extremamente fundamental, especialmente em projetos que dependem de financiamento externo, né? É a nossa maior preocupação, né? Preocupação, exatamente. Esse recurso, eu tenho que gastar esse recurso. Outra coisa, pode ser até que sobre recurso. Você fez a coisa tão bacana, mas está sobrando lá R$1.000 na conta, e você fala, o que eu vou botar isso aonde? Porque eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Exatamente. Você vai devolver R$1.000 para eles. Legal, legal. Porque você pode, por exemplo, ter feito um orçamento de um valor, e quando você vai fazer a aquisição, você conseguiu um desconto? O valor baixou? Difícil, né? Mas vai que... R$1.000, isso é uma coisa muito grande. Por exemplo, você trabalha com 1 milhão, aí de repente sobrou R$10.000. É um troco que você vai ter que devolver. Quando desenvolve orçamento, se desenvolve uma estimativa aproximada, né, Fê? Não é que você vai, realmente, você tenta ao máximo fazer de forma realista. Mas ela nada mais é do que uma estimativa. Eu já contei uma historinha aqui, Rê, de um financiamento que eu participei de lá atrás, há muitos anos atrás, que na prestação de conta, no que eles fizeram lá, a soma de todas as notinhas e tudo mais, faltou 25 centavos. E eu tive que dar um jeito. Eles me mandaram esse projeto de volta, dizendo, olha, falta 25 centavos. Olha só, né? Como eles são... Você tem que falar, tudo bem, o que eu posso fazer, né? Eu podia colocar 25 centavos em qualquer nota, não pode. As notas estão aqui, transparentes aqui, ó, tem 25 centavos. Aliás, era o contrário. Era eles que me deviam 25 centavos. Estava passando 25 centavos. Aí eu falei, gente, mas o que a gente pode fazer? A gente muda o quê? Aonde, né? Infelizmente, Fernanda, eu vou ter que fazer uma nota aqui, uma comunicação de que você arcou com 25 centavos e a gente não tem como devolver isso. Você vê como eles são, a documentação é tudo, né? Eles são processos governamentais, principalmente. Esse controle passa lá pela Controladoria da República, Controladoria da União. Vai chegar lá e vai falar, está faltando 25 centavos, você devolver para ela lá, ó. Uhum. E esses custos, eles se dividem em custos diretos e indiretos, né, Fê? Quando você vai fazer o seu gerenciamento, quando você vai fazer o seu orçamento, você tem que colocar lá os seus custos diretos, que é mão de obra, materiais, equipamentos, né, todos os físicos, né, e tem os indiretos, que são as despesas gerais, custos de administração, consultoria, né, tem projetos que contratam consultoria, né, projetos grandes, então, isso é tudo custo indireto, né, e nesse planejamento você pode até ter
uma reserva ali de contingência, né? Caso o orçamento e tenha imprevistos, né? Tenha que lidar com imprevistos. Você pode até ter, né? Em projetos, geralmente, a gente coloca ali uma reserva. Mas, como a gente sempre fala, né? Tente ser o mais coeso, mais não é correto, mas conseguir planejar de forma correta, né, Fê? Íntegro, né? Seja o mais justo possível. Vai ter desvios? Vai gastar, vai ter troca de coisas na hora de comprar? Vai. Mas a gente precisa justificar. Vai ter um capítulozinho que vai falar assim, aqui, ó, você tinha 20 mil reais para comprar uma impressora e um computador. A sua impressora e o seu computador custou 22 mil reais. Você vai ter que fazer a justificativa lá e falar para ele, olha, aqui em cima eu tinha mais 20 mil reais que era para comprar a geladeira. Eu comprei uma mais barata e esse recurso foi para lá. Você tem que justificar, explicar. Ok, tá tudo ok. Não pode passar, não pode faltar. Exatamente. Bom, resumindo, né, o projeto, ele tem que ser financeiramente responsável, né, Fê? Acho que basicamente é isso, né? Bom, gerenciar escopo, cronograma e custo, gente, isso é um controle contínuo. Enquanto o projeto existir, todos os outros, né, gerenciamentos, mas, como eu disse, esses são os mais polêmicos, os que estão mais vivos, que estão ali o tempo todo, né, pipocando ali, escopo, cronograma e custo. Então, enquanto o projeto avança, tem que ficar de olho, tem que realmente gerenciar, de fato, esses 3 pilares, né? Escopo, cronograma e custos, sem dúvida, eles são muito visíveis no projeto, né? Eles estão muito latentes no projeto. Pessoal, eu acredito, Rê, você tem muita coisa para continuar, porque a gente pode... Não. Eu já ia dar uma palavra final, né, o projeto, né, o que a gente tem que focar, né, Fê? Executar o plano de forma disciplinada, como eu falei lá no começo, né, não é um caos criativo, não faz de qualquer jeito, mas tem que ser uma forma disciplinada. Tem que gerenciar e motivar a equipe, então não é só gerenciar, mas sempre está motivando, né? Se você tem aí uma equipe de 5 pessoas, seja de 3 pessoas ou de 50, tem que motivar, né? Sempre comemorar os pequenos sucessos, os pequenos ganhos do projeto. Manter uma comunicação eficaz, gerenciando as expectativas dos financiadores, né? Tudo isso é um caminho para uma entrega bem-sucedida de um projeto, né? E adote uma metodologia, adote uma área de conhecimento, né? Não execute o projeto de forma solta, né? Tenha como base, como suporte, uma metodologia que te forneça documentos, né? Que te forneça, esqueci o nome, mas frameworks, que te forneça templates, né? Que você possa só ir lá e preencher, né? Tem muita coisa de mercado aí que está pronto. Formulários prontos, né? Formulários prontos, né? Do 5W2H, né? Você apresentou uma forma de controlar projetos. Pequenininha. Tem várias formas de controlar projetos. O importante é que você tenha uma fórmula para olhar, né? Um guia, que é isso que a Regiane apontou. Tenha um guia. A gente tem vários guias que a gente usa, não só esse. Esse é o mais simples, o mais transparente, mas assim, mais fácil, né, de ser aplicado, porque está começando, inclusive. Mas tem outros, e tantas outras pessoas usam outros guias mais robustos, mais complexos, os projetos são maiores, enfim. É que a gente fala, né, de uma forma geral, Rê, e o nosso foco é pessoas que querem trabalhar em comunidade, ou que já estão trabalhando em comunidades, com projetos sociais, culturais e ambientais. Então, como esse é o nosso foco, a gente está trazendo uma coisa assim mais mastigadinha, né, Rê? Durante o gerenciamento, você usa ferramentas da qualidade, né? Você usa, então, 5W2H, você tem que usar o PDCA, né? Rodar o PDCA o tempo todo para ver se aquilo que planejou está sendo entregue, com todos os requisitos e os critérios. Ajudar na... Tem bastante coisa, mas não são coisas que dificultam, não. São coisas que facilitam o gerenciamento, né? Tem muita coisa. Então, a gente fala, tem muita coisa que custa. Não se assuste, gente, porque tudo isso veio para facilitar o gerenciamento. Ferramentas, né? Cada chave para o seu lugarzinho, porque senão
Se você usar a chave errada na fechadura, não vai abrir, porque a ferramenta certa é aquela chave certa. Então, aqui nos processos, a gente também tem isso. Exatamente, Fê. Né? É isso, é. Pessoal, a gente agradece muito a participação de vocês, agradece muito a audiência. Estamos aqui, entrem em contato, mandem recado para nós, perguntem, nós estamos aqui para ajudar. Estamos no Instagram, Arca Ambiental, estamos no YouTube, tem várias lives para trás para que vocês possam crescer nessa área, né, daí. E aguardamos contatos. Quem precisar de ajuda, entre em contato conosco, nós estamos aqui para isso. Eu, Regiane, nós temos uma equipe maior envolvida nisso. Enfim, é só. Boa noite, Rê, muito obrigada por estar aqui contando tudo isso para nós. Eu que agradeço, Fê, muito obrigada a oportunidade, como eu disse, estar com você é sempre um aprendizado incrível, eu adoro, e agradeço a oportunidade, e quem está aqui assistindo, obrigada, e estamos à disposição, né, Fê? É recíproco, Regiane. Obrigada. Parabéns pela apresentação também. E sim, escrevam para nós. Mandem comentários no YouTube, no Insta. Tem nossos canais aí, tem tudo para que vocês possam entrar em contato conosco e que a gente possa ajudar. Associações, qualquer organismo de terceiro setor, nessa caminhada, nessa jornada. Agradeço muito. Boa noite a todos. Até a próxima. Boa noite. Até mais. Até mais. Parou?